Paz seja convosco. Amém. Mais uma vez, nesse segundo período, estamos reunidos com o objetivo de conhecer mais do Senhor, ouvir a sua palavra e dos seus ensinamentos. Estamos meditando sobre o Catecismo de Westminster. Estamos na pergunta 17, que diz: qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? O que a queda fez com o ser humano? Qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? Ou o que aconteceu com o ser humano após a queda? Resposta: a queda reduziu o gênero humano a um estado de total pecado e miséria. Ou seja, nós somos totalmente pecaminosos e totalmente miseráveis. Ai, pastora, minha autoestima, como fica a minha autoestima? Você entende que o conceito de autoestima é totalmente antibíblico? Ou de uma autoestima? Se o pecado, ele reduz o gênero humano ao estado de pecado e miséria, como é que eu posso me achar bom ou achar importante? Como é que eu posso cantar: quero que você valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus? Nada de ficar sofrendo angústia. Como é que você não fica sofrendo angústia e dor nesse mundo? Não existe essa possibilidade. Então, não tem como. A música, esse louvor, que é baseado nas Escrituras, ele já nasce dentro do contexto dizendo que você vai sofrer. E aí as pessoas, elas ficam de toda forma tentando fugir da dor, da dificuldade. Não vai ter solução, não vai resolver. Eu diria que a nossa autoestima deveria estar baseada no sentido de nós sabermos que temos um Senhor, um Deus, né? A nossa felicidade, a nossa alegria, não nas nossas conquistas ou na nossa estatura, né? Você trouxe dois conceitos dentro desse negócio aí, que é o hedonismo, que é a busca da felicidade, que realmente ela só existe em Cristo. E a outra coisa é que a autoestima para o cristão é baixa, não alta. Uma autoestima gera em você expectativa que vai ser o quê? Frustrada. Por que as pessoas estão nos dias de hoje frustrados e depressivos? Porque eles criam uma expectativa maior do que deveria ser e elas se frustram no casamento, na sociedade, no negócio, na política, em qualquer coisa. Quando você cria resultado imediato é um outro foco da história. Além da condição da pessoa se frustrar porque não é a hora, a pessoa, pela cultura McDonald's e fast food, ela quer um resultado na hora. Micro-ondas, 3 minutos, está pronto. Não existe isso dentro do cristianismo. Não existe isso. Qualquer igreja que fale isso está mentindo. Ou seja, uma grande parte das igrejas está mentindo. Como resultado da corrupção original, todos os homens são indispostos. O que é uma pessoa indisposta? Eu não quero fazer, eu não estou com vontade. Averso, além de eu não ter disposição para fazer, eu me coloco contra. É que nem a pergunta que você falou: você fez café? Eu não gosto nem do cheiro, então eu não vou fazer. Não é algo que me agrada, então eu procuro não fazer, ou não faço, né? Então nós, como seres humanos, somos indispostos à prática do bem e totalmente voltados para o mal. Ah, pastor, eu não sou tão mal assim. A menina lá da Bahia, ela falou assim: ai, pastor, eu não sou tão má assim. Eu falei: você não é tão má assim, você é horrível. Ai, pastor, eu sou horrível, você é horrível. A galera entendeu, ela fala que ela é horrível. Nós somos totalmente voltados para o mal, que não é simplesmente deixar de fazer o bem. Nós gostamos de fazer o mal. Então você está num degrau pior, não é só deixar de fazer, você faz o mal, resultando na depravação espiritual, de onde procedem as transgressões e a morte pelo pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. Sei não, começa do zero, Jenny. Não, é o Nicolas. Ele leu por último. Então é o Rafael. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todo ser humano, ele é indisposto à prática do bem e voltado para fazer o mal. O pecado original é individual, ou seja, é minha responsabilidade. Apesar de ter um pecado original que recai sobre a minha vida, eu sou responsável por ele, porque eu sou o responsável pactual dentro da minha geração. E mesmo para todos os seres humanos, salvos ou não, o pecado original ele é individual. Dessa forma, os pecados atuais de cada um procedem da queda e do pecado original, sempre considerando a responsabilidade humana. Eu sou responsável pelo meu pecado. Mas meu pai é bêbado, minha mãe é prostituta, o governo ele é opressor, e eu sou responsável pelas minhas ações. Tem um livro muito legal que chama Colocando o Seu Passado no Devido Lugar, que é exatamente a condição de como você reage quando alguém age mal com você. Quando alguém te usurpa, quando alguém mente, quando alguém você confiava não cumpre aquilo que é o planejado. Como você reage é a sua responsabilidade. Mateus capítulo 15, verso 19. Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Coração. Né? Porque do coração procedem maus desígnios. O que é um mau desígnio? Uma intenção de fazer o mal. Dolo. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias, são essas coisas que contaminam o homem. E aí naquele momento os fariseus estavam querendo culpar Jesus Cristo porque ele não lavava a mão. Ele está falando assim, tudo bem, tem que lavar a mão, mas o mais importante não é isso. Então, eu vi, por exemplo, a postagem da Vânia lá, falando assim, vamos fazer uma arrecadação especial para comprar presentes para as mães da Candanga, beleza, mas nós estamos fazendo o básico? Será que nós estamos fazendo o básico? Será que eu ter postado na igreja a respeito de dízimos e ofertas para a igreja está testificando que a igreja está fazendo o básico? Por que a gente vai querer fazer algo a mais se a gente não faz o básico? Nós temos o projeto do Proto-Evangelho, nós temos a missionária de Cuiabá, nós temos agora o missionário aqui de Braslândia, nós temos a missão Portas Abertas, nós ajudamos a favela. Se a gente não está cumprindo esse propósito inicial nosso, por que a gente vai procurar mais coisa? Você entende que a gente tenta de alguma maneira sempre suplantar, e não estou falando que foi a intenção da Vânia, eu estou dizendo que nós temos que nos preocupar em fazer o básico. Não adianta você querer dar um buquê de flores para sua mãe se você não trata ela bem o ano inteiro, que é o que eu estava lá brincando com os meninos, entendeu? Mas eu trato a minha mãe, eu sou amoroso lá, falava tal. Como que você age no dia a dia? Quando tem que... Falando com os dois, tá? Como que vocês agem no dia a dia? Vocês arrumam a cama? Vocês lavam a louça? Não precisa falar sim não, porque eu sei da história, tá? Quanto tempo joga de videogame? Quanto tempo faz as coisas? Quanto tempo demora para levar o cachorro lá para fazer o cocô e tudo mais? Tudo isso é feito. Aí beleza, aí você pode trazer uma cesta ou falar mamãe te amo, levar flor. Se você não faz isso, você não faz o básico. Não adianta comprar flor. Exceto para as pessoas da Igreja Cristã Saúde de Vida. Mas não adianta, isso não tem efeito para a mãe ou para qualquer pessoa se você for uma pessoa presenteador de datas comemorativas apenas. Faça, como Jesus falou em Mateus 13:13, faça uma coisa, mas não deixe de fazer a outra também, que é o mais importante. O pecado original, sendo comum a todos os homens, está presente na natureza humana, sendo igual para todas as pessoas nascidas por geração entre homem e mulher, sem exceção. O pecado original faz parte da natureza humana em cada ser existente. Romanos 3:23. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Romanos 3:23.
todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecer é precisar pouco? Não, isso dá muito. É desespero. É a figura do salmista dizendo, como a corça. Vai, Isla, fala alto. Anseio pelas águas. Assim eu tenho sede do Senhor. Isso é o sentido de carecer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A negação dos efeitos da queda está no cerne das heresias que permeiam a igreja cristã. O que fortalece as igrejas? As heresias da igreja, das igrejas cristãs? Os efeitos da queda. As pessoas tentam de toda forma fazer com que o sacrifício de Cristo ele possa ser substituído por qualquer outra coisa, inclusive serviço cristão, que é o que o espírita faz. Ele tenta de uma maneira social, e a nossa igreja tem que ter o nosso fator social, mas não é o mais importante. Se a nossa igreja abençoar todos os ministérios possíveis e a gente não entender, a gente vai para o inferno. Salvou um monte de gente e vai para o inferno, porque você não pôs prática na sua própria vida. O ministério social ele faz parte da igreja, mas o ministério principal da igreja é o ministério de ensino. Quando os apóstolos eles começaram a cuidar das pessoas, e aí as viúvas gregas começaram a reclamar, que as pessoas começaram a vir, não ter cuidado, eles pararam de pregar, eles pararam de orar, eles pararam de buscar palavras. Opa, pera um pouquinho, vamos levantar os diáconos, porque a gente tem que se preocupar com o que é mais importante, a pregação do evangelho. Marta e Maria, o que Marta estava fazendo não era sem importância, tinha que preparar o almoço para todo mundo que ia comer ali, mas não era o mais importante. A gente tem que entender que a gente tem que se preocupar com muito mais, com o mais importante. E aí quando a igreja ela não se preocupa com o mais importante, o que acontece? Ela cede à condição de seitas e heresias, porque eles ensinam coisas erradas ou não ensinam nada. O homem pretende negar sua natureza degenerada e ser dono da sua própria salvação, propondo-se aceitá-la e ter mérito para salvar a si mesmo, que é chamado também de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É eu dizendo que eu me salvo, eu me justifico, eu sou melhor do que a Menísia, porque eu faço isso, faço aquilo outro, e eu me justifico, então eu acho que eu tenho direito. Jesus diz claramente que ninguém pode vir a Ele se o Pai não o trouxer, enviar. João 6,44. João 6,44. Eu? Não, Daniel. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxe, e ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a Jesus, ir a Jesus, se o Pai não o levar. Jesus não atrai ninguém que não seja escolhido por Deus. Está consumado. Não. Essa doutrina do livre-arbítrio somente é possível pela negação da corrupção divina, da queda e exclusão da soberania divina. Quando você encontrar alguém que diz que acredita no livre-arbítrio, você pergunta para ela: você não acha? Você não entende? Você não acredita que o pecado original ele passou a outras pessoas? E você acredita que Deus não é soberano? Porque se a pessoa não acredita em se a pessoa acredita em uma dessas duas coisas, ou que o pecado não tem efeito sobre a minha vida, ou que Deus não é soberano, aí a doutrina do livre-arbítrio está liberada, não tem problema nenhum. Ela não é uma doutrina inocente, a doutrina do livre-arbítrio, ou provinda da ignorância, mas é uma negação cruel da suficiência do sacrifício de Cristo e da divindade do Senhor. Quando você diz que acredita no livre-arbítrio, você diz que o sacrifício de Cristo não foi perfeito. Só isso. Precisa de mim. Se precisa de mim, quer dizer que o sacrifício dele não foi perfeito. Eu preciso fazer algo a mais para completar aquilo. Então, qual a diferença entre o livre-arbítrio e a direção, a vontade
permissiva de Deus. Livre-arbítrio se refere basicamente, não só, mas basicamente à salvação. E a vontade permissiva não tem a ver com salvação. Tem a ver com o trabalho que você trabalha, tem a ver com a pessoa que você escolhe para casar, tem a ver com a roupa que você veste, tem a ver com como você leva a sua vida. E isso é uma vontade permissiva que mesmo assim não pode inferir, não pode trabalhar na condição, não pode atrapalhar a condição da diretiva de Deus. Então tudo que você faz que não afete a direção, a vontade diretiva de Deus, que é sobre a eleição divina, sobre a sua vida, Deus te dá permissão. Quer dizer que você vai ter mais graça na sua caminhada de vida ou vai precisar de mais misericórdia, porque vai ser uma desgraceira só. Porque se eu fico decidindo sobre a minha vida, segundo a minha vontade, sendo salvo, eu vou chegar lá na frente com uma vida desgraçada, eu não vou viver, não tive alegria. E eu adoro cutucar as pessoas, em especial com passeio. Postei lá que eu estava lá no Jazz na quinta-feira, tal. Aí um amigo meu, ei, vida boa, né? Gastando grana. Eu falei, foi de graça, cara. Eu falei para ele assim, você deixa de sair com a tua esposa, implicitamente, você deixa de sair com a sua esposa e com os seus filhos, porque você acha que você vai gastar dinheiro. E você não vai para os passeios gratuitos que tem na cidade, porque você não quer. Você só tinha que gastar gasolina de lá para cá, era só isso. Mas as pessoas, elas querem de alguma maneira se auto-justificarem. Livre-arbítrio não é só, mas basicamente tem a ver com salvação. Eu não tenho arbítrio sobre a minha salvação. E livre-arbítrio ele vai mais longe ainda. Eu faço o que eu quero, nem Deus me controla. Isso é definição de livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero. Radicalismo. Exatamente, eu faço o que eu quero, que é o meu corpo, minhas regras. Meu corpo não me define, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, entendeu? O que é isso? É a anarquia, é a condição amoral. Eu faço o que eu quero, nem Deus me controla. Essa doutrina livre-arbítrio somente é possível pela negação da corrupção advinda da queda e exclusão da soberania divina. Ela não é uma doutrina inocente ou provinda de ignorância, mas é a negação cruel da suficiência do sacrifício de Cristo e da divindade de nosso Senhor. João 19:30. Quando, porém, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que está implícito nessa frase está consumado? Não. O que ele está dizendo? O que ele quer dizer quando ele fala está consumado? O que você falou? Está feito, mas tudo bem, o que mais? Está melhorando. O que mais? Não há nada mais? Todo o propósito de Deus foi cumprido. Como é que eu posso achar que eu tenho arbítrio para ajudar Deus? Se Ele está falando que está consumado. Você vai parar com o estralo aí, não? Você acha que eu tenho direito a falar que eu tenho que completar as obras? Eu preciso de mais a minha ação, a minha vontade. Eu preciso do meu dízimo, né? Se eu não der o dízimo, tem que somar, porque ladrão não entra no reino de Deus. Olha a matemática do cara, né? Nenhum ladrão entrará no reino de Deus. Se você não entrega o dízimo, você é ladrão. Então, por consequência, você não entrará no reino de Deus. Quer dizer que eu preciso do sacrifício de Cristo e entregar o meu dízimo? Então o sacrifício de Cristo não é perfeito. Isso não existe, gente. Isso é ridículo. O sacrifício dele é perfeito. Ponto final. A obra de Deus vai continuar independente do que você fizer ou não fizer. Ponto final. Deus, ele é soberano. Ele olha para Jó e fala assim, onde você estava quando eu dei nome às estrelas? Onde você estava? Dia 4 agora foi o dia de Star Wars, né? E aí você vai pensar, não no Star Wars, mas pega lá no outro lá, fala assim, no infinito e além, né? O Buzz Lightyear e tal. Pois Deus deu o nome de todas as estrelas. E ele não perguntou, não pediu ajuda nenhuma. Ô Jó, você me ajuda? Entendeu? Não entendeu? No caso de Abraão, Deus deu a promessa para Abraão de Sara de Isaac, e eles acharam que precisavam de uma ajudazinha, né? E aí foi o caso de Ismael. Exatamente, e aí toda essa confusão aí que a gente tem que orar pela paz em Israel foi por causa do quê? Da ajudinha. Olha que droga.
Está consumado foi o que Jesus disse em sua morte. O pecado e a miséria do cristão não se constituem em morte, mas em uma oportunidade para que ele seja justificado pela graça de Deus e venha ter esperança em uma vida eterna junto com Cristo. Então, por que tudo isso acontece? Ou por que mesmo o pecado, Deus ele permite, e a Bíblia não fala ou determina, para que se pudesse manifestar a graça de Deus, para que se pudesse manifestar a esperança de uma vida eterna junto com Cristo. Mas não era mais fácil, pastor, se Deus tivesse já feito aquilo lá? Sim, dentro do meu entendimento e do seu. Mas quem que manda? Ele. 1 Coríntios 2,9. Coríntios 2,9. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o pecado e a miséria do cristão, eles não são algo agradável a Deus no sentido de que Deus é masoquista, mas é para que a gente possa viver exatamente essa condição de que algo que nem um olho viu, nem ouvido ouviu, mas que está reservado para aqueles que temem ao Senhor. Deus poderia ter feito de modo diferente? Poderia, mas Ele não quis fazer. Um questionamento assim que... Porque pela fé, no relógio de Deus, Kairos, é como se a gente já estivesse sentado lá nos lugares celestiais. Então, assim, por que todo esse desenrolar da história, se Deus já poderia ter criado a gente todo mundo lá no céu? Essa é uma boa pergunta. Espero que você seja uma eleita de Deus. Aí você vai lá e pergunta para ele, porque eu não tenho essa resposta. Nem um homem, nem um pastor, nem profeta, nem ninguém tem essa resposta.